Noite, obrigada aí pela presença de todos, dando sequência aqui à nossa programação, mais uma live. Sou a professora Ana Carmen, coordenadora do curso de Direito da unidade Estácio de Sá, no campus no município de Queimados. E hoje nós estamos realizando mais uma live com o tema, com a proposta aqui de um diálogo com a doutora Sheila Salgado, advogada em Portugal, como advogar em Portugal. O nosso curso de Direito, na nossa unidade, funciona noite, turno, noite, e vários alunos já egressos, Temos 2 alunos também em Portugal, e muitas dúvidas da possibilidade de advogar, considerando essa demanda, de vários brasileiros residindo, trabalhando em terras lusitanas. Então hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Sheila Salgado, advogada. Estou aguardando aqui, doutora, por gentileza, sei que a senhora já está conosco, a senhora encaminhar o convite. Boa noite, Ângela Giane, boa noite, prazer. Doutora Sheila Salgado, ela é advogada, com uma carreira de militância no Brasil por muitos anos, professora também universitária, e já está atuando em Portugal há alguns anos e vai estar aqui compartilhando conosco esse empreendimento da advocacia internacional. Sim, é possível, e a professora Sheila vai estar aqui. Já está conosco. Agora sim! Olá, boa noite. Desculpa a demora, mas eu estava aqui a tentar entrar, não estava conseguindo mesmo. É ao vivo, é assim, é vida. Peço desculpas, boa noite a todos, boa noite à coordenadora Ana Carmen, boa noite aos alunos da Estácio de Queimados. Então vamos começar, sem mais delongas. Doutora Sheila, uma rápida apresentação para lhe franquear a palavra, mas muito obrigada pela disponibilidade do seu horário. Agora em Portugal, deve ser aproximadamente às 22 horas, não é isso? São por aí? 22 horas e 22 minutos, exatamente. Muito obrigada em abrir essa oportunidade de estar conversando conosco, com a comunidade acadêmica aqui da Estácio de Sá, Unidade Queimados. Professora Sheila, professora ainda atuante, mas aqui no Brasil lecionou na Uniswan, foi coordenadora também, professora da Unig, mestre em Direito. Tivemos o prazer em cursar o mestrado em comum, o grupo de pesquisa com o caríssimo professor Gaio Júnior, e professora Sheila com uma carreira brilhante na advocacia. Doutora, franqueio a palavra para a senhora para compartilhar esse brilhantismo de empreender numa carreira internacional. Muito obrigada, Ana Carmen. Primeiro pelo convite, estou muito honrada, muito feliz. Principalmente, como você disse, nós fomos colegas de mestrado, boas épocas, Muito, muito bom. Quase 3 anos de mestrado, com o nosso professor Gaio Júnior. E foram bons tempos. Lecionei durante 16 anos no Brasil, antes de vir para Portugal, nas áreas de direito penal e processual penal. Fui coordenadora, fui professora da Unig e da Uniswan. E agora estou aqui numa carreira internacional, exercendo a advocacia em Portugal. Excelente. Há 3 anos. Maravilha. E aí é isso que eu quero compartilhar com os colegas, com os alunos, os futuros advogados, não é? Porque nós temos que pensar numa carreira que está cada vez mais progredindo, Temos que pensar, sair do âmbito nacional e avançar para o âmbito internacional, que é o que eu estou fazendo agora aqui em Portugal. E muitas pessoas acho que não sabem que é possível um advogado brasileiro se inscrever na Ordem dos Advogados Portugueses. E é um processo muito simples, Ana. Você sabia dessa possibilidade? Olha, como pode ser feito, doutora? Então,
O advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, ele vai solicitar todo o seu processo na ordem, vai retirar todo esse processo e vai pedir a inscrição na Ordem dos Advogados Portugueses. Por quê? Existe um acordo entre Brasil e Portugal, né, um acordo de reciprocidade. O advogado brasileiro pode advogar em Portugal e o advogado português pode advogar no Brasil. E foi o que eu fiz há 3 anos, né? Estou cá em Portugal exercendo a advocacia, estou muito feliz porque eu sempre sonhei em ter uma carreira internacional. E aí, depois de muito planejamento, eu falei, não, chegou a hora, chegou a hora. E o interessante, Ana, é que não precisa realizar exame de ordem aqui em Portugal. Não, Excelente. não é necessário. Basta você estar regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, não pode ter sofrido nenhuma sanção, né, nenhuma punição administrativa. E aí, com isso, você repete o seu processo e entrega na Ordem de Portugal. Paga uma taxa de 300 euros, e você pode exercer advocacia, sem precisar realizar exame de ordem, sem precisar fazer estágio, nada disso. Totalmente dentro da validação, é exemplo nos Estados Unidos, né? Que tem um processo bem difícil, né? Moroso e bem mais caro. Mas graças a esse trabalho internacional aí, Brasil e Portugal, existe essa possibilidade, né, doutora? E a sua... É verdade. E o meu processo foi relativamente rápido, demorou 5 meses a minha inscrição aqui na Ordem dos Advogados de Portugal ficar pronta. Foi muito rápido. Eu até pensei que ia demorar mais. Enquanto isso, o que eu procurei fazer? Estudar as leis portuguesas, porque a língua é a mesma, mas, logicamente, as leis também são parecidas, mas tem as suas peculiaridades. E até mesmo o português do Brasil e o português de Portugal é muito diferente. As palavras são diferentes. E aí o interessante é quando eu fui assistir a minha primeira audiência no tribunal português, eu confesso para você que eu não entendi absolutamente nada, Ana. Nada. Nada. Os termos jurídicos, as palavras, o próprio sotaque deles é muito diferente. Assim que você chega em Portugal, você não consegue compreender. Então, você tem que ter uma base boa, né? Estudar muito antes, estudar as leis portuguesas, a Constituição portuguesa. E aí, você tem essa base teórica, aí você vai para a prática. E aí, quando você chega na prática, você leva um baque, porque tem essas diferenças, mas você acostuma muito, muito rápido. E aí, o que eu procurei fazer? Comecei a assistir audiências, procurei escritórios portugueses, embora não seja necessário um estágio aqui em Portugal, como eu disse, nem exame de ordem, nem estágio, eu quis aprender com os advogados portugueses. E aí eu fui, né, a vários escritórios e pedi para ficar com eles como voluntária. E isso aconteceu durante um ano. E eu peguei uma base muito boa. Os portugueses são muito solícitos, muito gentis, muito simpáticos. E me acolheram, efetivamente, me acolheram. E aí eu estou muito feliz. Muito, muito feliz. Reside em Portugal, né? 3 anos. Qual cidade? Oi? Desculpa. Qual a cidade da sua residência? Aonde eu resido aqui em Portugal? É no Porto, em Vila do Conde. Porto é o distrito. E aí eu moro no Conselho de Vila do Conde. Eu moro bem ao lado do tribunal e das conservatórias. E aí eu faço tudo, é tudo muito pertinho da minha residência. Às vezes eu vou até a pé, saio da conservatória, vou dar entrada no meu processo de nacionalidade portuguesa, por exemplo. Depois eu saio dali, vou fazer uma audiência. É um do lado do outro. É tudo muito prático. E, assim, depois que você começa a se habituar com as leis portuguesas, com o sistema do Poder Judicial de Portugal,
tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Agora, Porque pela experiência, né, que já tinha aqui no Brasil, foi sim, só compreender o rito aí português, né? é verdade. E aí, assim, para quem pensa numa carreira internacional, o que que eu oriento? Primeiro, antes de vir para Portugal, né, você pode fazer todo esse processo de inscrição na Ordem dos Advogados Portugueses quando você ainda está no Brasil. E você pode fazer por procuração. Aí você precisa de um advogado legalmente habilitado aqui em Portugal para fazer a sua inscrição, porque você tem que ter uma residência aqui. Como você ainda está no Brasil, não tem residência em Portugal, um colega advogado português ou um brasileiro inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses vai fazer a sua domiciliação, vai atestar o seu endereço profissional aqui em Portugal. E aí, o que eu aconselho? Nesse período que você fez a inscrição, está a aguardar a sua, né, o seu processo ser deferido, você vai estudando as leis portuguesas. Quero advogar na área de imigração. Você já começa a estudar a lei de estrangeiro, começa a estudar processos de nacionalidade portuguesa. Foi o que eu fiz. Porque a gente tem que tentar trazer os nossos clientes do Brasil, não é? Esse, uhum. Porque quando você... Imagina, quando você chega em Portugal, eu estou formada há 20 anos. Vai fazer 20 anos agora, em 2023. Exatamente agora. E aí, acabei de chegar aqui, eu me senti como uma recém-formada. Recém-formada. Depois de 20 anos de profissão, eu me senti uma recém-formada. Quer dizer, ninguém te conhece, você ainda, né, não tem clientes portugueses, é claro, porque você ainda não fez o seu nome. O que você tem que trazer? Os clientes do Brasil para processos de nacionalidade, vistos, legalização de estrangeiro, porque tem muitos brasileiros em Portugal que precisam desses serviços. Então, a importância de você começar a estudar o direito imigratório, porque é essa porta que vai se abrir para você assim que você começa a advogar em Portugal. Entende? E é algo interessante, né? Porque a sua cartela de clientes, você já acompanha o desenvolvimento deles com os negócios, né? Em Portugal. Exato. E é uma questão fácil, Sheila. A quantidade de brasileiros residindo e com negócios em Portugal. É verdade. Né? A cada semana a gente observa mais chegada de brasileiros aí em Portugal, não é? Principalmente esse final do ano de 2022 e início de 2023. Muitos, onde eu resido particularmente, que é em Vila do Conde, e também ao lado tem um outro bairro que é chamado Póvoa de Varzim. É um bairro, né, os dois, na verdade, mas Póvoa de Varzim é um bairro que tem muitos brasileiros. Muitos, muitos. Eles adoram esse lugar. Porque parece muito com o Rio de Janeiro, é perto da praia, e até assim, o calçadão lembra muito, né, as praias do Rio de Janeiro. E o que mais tem aqui são brasileiros que abrem negócios, como você falou, e aí precisam de um representante para abrir uma empresa, e o advogado pode prestar esse trabalho, né, esse serviço. Então, eles precisam se legalizar como estrangeiro, eles precisam abrir um negócio, e aí vão precisar dos serviços de um advogado. E, claro, ele vai, né, recorrer a um advogado que seja do ciclo de amizade dele, que seja conhecido, não é? Então, isso tudo ajuda nesse início da carreira internacional, que vai, né, logicamente, muito além do direito imigratório, né? Sim. Por exemplo, eu estou com um processo agora muito interessante de uma brasileira que veio para Portugal com o filho, o pai ficou no Brasil. Só que aqui em Portugal, ela não tinha a guarda regularizada. E ela precisava regularizar essa guarda. Nós tivemos que ingressar com um processo aqui, na área de família e menores, que eu também advogo nessa área,
e solicitar ao juiz que ela tivesse a guarda desse menor, regularizada em Portugal, porque ela tem dupla cidadania. Ela é brasileira e portuguesa. E aí Portugal exige que ela tenha essa guarda regularizada. E aí iniciamos o processo, o pai foi citado no Brasil e foi ouvido por videochamada na audiência. Então, é um processo muito interessante que envolve efetivamente o direito internacional. Então, eu acho que hoje em dia, o alunado em si, ele já tem que pensar nisso desde a graduação. Porque eu lembro quando, no meu primeiro dia de aula, Ana, eu lembro que o coordenador ele foi à minha turma apresentar a faculdade, os professores e tudo. Eu não esqueço desse dia. Aí ele disse, olha, vocês têm que pensar na carreira profissional e vocês podem advogar, ter o seu próprio escritório, advogar para terceiros, fazer concurso público. Em nenhum momento ele tocou no assunto de uma carreira internacional. Nenhum momento. Nenhum momento. E assim, depois que eu me formei, depois de estudar muito essa questão de Brasil e Portugal, porque tem muitos acordos de amizade, de tudo. Aí eu comecei a ter curiosidade. E também porque a minha família, né, o meu avô era português. E aí eu tinha direito à nacionalidade portuguesa. Falei, eu vou pedir minha nacionalidade portuguesa. Aí eu mesma fiz o meu processo, aprendi, e dali eu comecei a pegar gosto, né? Isso aí. E aí resolvi investir na minha carreira internacional e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Estou muito, muito feliz mesmo. Não, e assim, é um compartilhar de experiência, né, Sheila, para o nosso aluno próximo a concluir a graduação e até os egressos, de que não há fronteira, né? É verdade. Nós já estamos com essa convivência da globalização, né, do interfronteiras, mas a nossa profissão, né, o advogado sempre ficando à parte dessa possibilidade. As outras profissões, né, TI, tecnologia da informação, engenheiros, matemáticos, sempre nas ciências exatas, o desbravar internacional já era indicado já na graduação. Né? E o bacharelado estava dentro da caixa com essa limitação. Então, assim, é muito bom ouvir, porque você é uma profissional, né, de uma carreira construída no Brasil. Não foi uma aventura Portugal, foi algo planejado, claro, né? E um empreendimento profissional aonde você agregou toda a sua experiência, sua formação, você investiu numa pós-graduação, num mestrado, né? E chega em Lusitana uma profissional pronta para se adaptar a um procedimento que tem as diferenças, né, Sheila? O sistema judiciário lá é um pouco diferente do nosso, né? Sim, as leis são até parecidas, né? Eu comecei os meus estudos realmente fazendo uma comparação. Vou comparar como é o direito civil brasileiro e o direito civil português, né? E realizando esse estudo comparativo fica muito mais fácil, porque se a gente for estudar tudo, né, desde o início, claro, nós não tiramos o curso aqui, fica muito amplo. Então, eu fui fazendo um estudo comparativo e também realizei cursos, né? A cada de 6 em 6 meses eu estou realizando um curso para aprender cada vez mais. Não vou dizer que é fácil, mas tudo depende da disponibilidade, da sua disciplina, o tempo que você se dedica para estudar e planejar, não é? E, claro, ser humilde, procurar a ajuda de outras pessoas. Como eu disse, eu fiquei 1 ano fazendo praticamente um estágio, né, no escritório de advogados portugueses. Embora não tivesse essa exigência, mas eu fiz isso para o meu crescimento profissional, porque se eu estou em Portugal, o que eu pensei? Quero aprender com os portugueses. Isso aí. Porque até os termos jurídicos são diferentes.
Então, nós temos que se adaptar a isso, né? Porque aqui, por exemplo, o réu não é chamado de réu, ele é chamado de arguido. Ah, Se eu falar é. réu, ninguém vai entender, apesar que eles sabem, claro, mas não é o termo correto, entendeu? Então, assim, a gente tem que se adaptar, mas com o tempo, com a prática, você, lógico, vai se adaptar, daqui a pouco você nem está falando mais réu, você já vai falar arguido, né? Nossa. E é uma questão mesmo de dedicação. E o interessante, Ana, é que o advogado inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses, ele pode advogar em toda a Europa. Isso eu ia falar. Se eu quiser, eu me inscrevo na Ordem dos Advogados na Espanha, na Itália. Em toda a União Europeia eu posso advogar. Eu pego a minha inscrição aqui em Portugal, levo para a Itália. Eu tenho duas amigas que estão exercendo advocacia na Itália, duas amigas brasileiras. Elas começaram em Portugal, a porta foi em Portugal e agora já estão na Itália. E eu faço parceria com elas em processos de nacionalidade italiana, né? Porque eu estou em Portugal, eu não estou inscrita na Itália. Por enquanto, que eu ainda estou a pensar nisso. Eu já estou a pensar nisso. Mas enquanto eu não estou inscrita lá, o que eu faço? Parceria com essa colega que foi para a Itália e está lá advogando. E também tem outra na Espanha, tem vários advogados aqui que foram para a Espanha. Então é uma porta, né? Portugal é uma porta, e aí você tem as fronteiras abertas e fica ilimitado. Você pode escolher onde você quer advogar. Olha que interessante. Muito interessante. É uma rede de contatos, né? Um network profissional que proporciona até o colega também ter um escritório, manter um escritório aqui no Brasil, né? Ou a residência aqui, e com esses contatos, essas parcerias profissionais, conseguir, né, advogar nesse âmbito aí da comunidade europeia. É um fato, né, caríssima, querida Sheila? Sem fronteiras. É verdade. Né? Enquanto, com muita tristeza, eu li um artigo, esses artigos, né, da internet, com a indicação das profissões do futuro, e lá estava a indicação de que o advogado seria um profissional totalmente sem necessidade para o próximo século. Né? Não era uma profissão indicada, não era profissão para o futuro. Não. E ao contrário, infelizmente, nem tudo que está na internet publicado possui validade jurídica e científica. Né? A sua demonstra que o advogado está completamente errada. Não sei que base científica foi essa que eles usaram, mas nós sabemos que ela não é confiável. Nem um pouco. Advogado é uma profissão para o futuro e é uma profissão internacional. Ao contrário, é uma quebra de paradigma do senso comum, né? Que o advogado é aquele bichinho nativo do município em que ele se formou, que ele nasceu, é uma expansão. Uma vez apropriado o conhecimento, né, Sheila, que é a nossa ferramenta de trabalho intelecto, você está pronto e apto para o novo. Né? Você está pronta e apto para o novo. Você não ficou estagnada na carreira profissional. Você sempre buscou, né, as atualizações e essa questão empreendedora, né? A visão além do território brasileiro. E aqui em Portugal, Ana, como está também previsto na Constituição Federativa do Brasil, o advogado é essencial à justiça. Da mesma forma que tem previsão na Constituição brasileira, a Constituição portuguesa, ela coloca o advogado nesse patamar. Sem advogado não há justiça, não há democracia. Ele é essencial, o advogado é essencial ao exercício da democracia, da justiça, da mesma forma que está previsto no Brasil. Então,
E também, falando nisso, bem interessante também, em Portugal não tem defensoria pública. Não existe um concurso, né, como no Brasil, que você possa realizar para ser um advogado do Estado. Não. Como funciona isso em Portugal? Esse papel é exercido pelos advogados, o que é bom para a gente. Como funciona? Todos os anos, geralmente no mês de novembro, a Ordem dos Advogados Portugueses, ela abre inscrição para o advogado, né, que queira participar do acesso ao direito e aos tribunais. E aí ele se inscreve. Ele se inscreve. E geralmente quem se inscreve é convocado, é chamado. E aí você exerce a função idêntica à defensoria pública no Brasil, né? E recebe, é remunerado por isso. É remunerado. A remuneração é por processo ou é uma remuneração mensal para estar à disposição do tribunal? Ah, não, é por processo. É por processo. Você recebe por processo e também tem as escalas. Aí sim, as escalas. Você é convocado para estar uma quarta-feira do dia 20 de novembro, por exemplo, à disposição do tribunal. Aí você vai para lá, fica 4 horas de plantão. Mesmo que não tenha nenhum processo, aí você recebe porque você está de plantão. Você foi escalado e aí você está ali à disposição. Aí nesse dia você recebe, mesmo que não tenha nenhuma demanda. Entende? Isso aqui é chamado dos advogados oficiosos. É o programa de acesso ao direito aos tribunais. Quem não tem condições de pagar, né, arcar com as custas dos honorários advocatícios e as custas do processo, ele tem direito a pedir esse advogado oficioso. Excelente, que já faz parte desse quadro, né, previamente constituído aí pela inscrição. E os valores, Sheila, em relação quando nós falamos em acesso, né, em custas processuais, em Portugal, uma pessoa mediana, né, com valor mediano, ele consegue arcar com as custas ou a tendência é sempre solicitar esse advogado oficioso? Olha, a pessoa que não tem condições de pagar as custas do processo, nenhum advogado, ela tem que comprovar que realmente ela não tem recursos financeiros para isso. E aqui eu acho que é um pouco mais difícil do que no Brasil. No Brasil, basta você preencher uma declaração, o próprio juiz avalia o caso e concede ou não a gratuidade de justiça. Aqui em Portugal, não é o juiz de direito que avalia o pedido de gratuidade de justiça. Quem vai avaliar é um outro órgão que não tem nada a ver com o Poder Judiciário. É a Segurança Social. É como se fosse a Previdência, o INSS aí no Brasil. Olha, você vê, não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver. Esse órgão não tem nada a ver com o Poder Judicial, mas é ele que concede ou não a gratuidade de justiça. Aí pode ser que essa pessoa consiga os dois, o advogado gratuitamente e a isenção das taxas judiciais. Ou, de acordo com os rendimentos dela, esse órgão analisa o caso, não, ela tem condições de pagar o advogado. Vamos isentá-la só das custas processuais. Ou então pode não isentar de nada, de acordo com os rendimentos. Entendeu? Ok, compreendi. Por exemplo, se a pessoa não tem essa gratuidade de justiça, de imediato ela tem que pagar as custas de 300 euros. Vamos supor, uma ação de divórcio. Ela vai pagar 312 euros, se eu não me engano, imediato para entrar com a ação de divórcio. Isso. E se ela não tiver condições, né, não ganhou a gratuidade, como faz? São custas muito altas para a realidade. É quase praticamente a metade do salário mínimo. Entre 40% do salário mínimo. Então, são custas muito altas, muito altas.
Mas, em contrapartida, tem essa possibilidade, como você falou, da advocacia gratuita, né? E também da isenção de custas. Para nós, advogados, quem tem um interesse aí, né, em fazer parte desse quadro, é vantajoso para nós. Né? Exatamente. Mas, assim, cada país tem a sua cultura, né, Ana? Tem a sua... Assim, em Portugal, o que eu vejo? As pessoas não estão toda hora na porta do judiciário para resolver todas as questões da sua vida. Excelente, entendo. Sabe? Como no Brasil. A forma de pensar do uso do Estado é diferente da nossa, né? No Brasil. A concepção eu só vou para o Poder Judiciário realmente se eu tiver muita necessidade. Muita necessidade. É uma questão de cultura mesmo. Uma questão de cultura, de disciplina, de tudo. Né? Então eu percebo que é a última instância realmente, sabe? As pessoas nem gostam não quero ir para a justiça, vamos resolver isso amigavelmente, que também é uma área que o advogado trabalha, que é sem ser o contencioso. Né? Ele chama as partes, vamos supor, no escritório dele, faz um acordo. E também é uma área boa para o advogado, né? Porque é extrajudicial, Então, muitas vezes, com uma cartinha que o advogado manda para o empregador, ele já resolve a situação daquele funcionário que foi demitido e não recebeu as verbas trabalhistas. Né? Esse é diferente daqui, quer dizer, aí tem esse reconhecimento cultural da negociação e da composição, né? Exatamente. Não vou para o judiciário de forma desnecessária, só se realmente eu não conseguir um acordo com a parte contrária. Né? Então, é outra cultura, realmente, é outra cultura. Mas, assim, para o advogado isso também é bom. Né? É muito, muito. Porque aqui no Brasil ainda, nós conversávamos às vezes isso nas aulas de acesso do professor, né? A questão do reconhecimento do valor do trabalho do advogado, né? O cliente, em alguns momentos, ele já tentou o Google, né, o vizinho, o conhecido, alguém, até chegar no profissional. E a valorização da mão de obra, inclusive de uma composição não litigiosa, né, de um método alternativo da solução de conflito. E aqui a gente observa muita resistência. Quando você diz, né, que com uma cartinha você consegue compor uma rescisão trabalhista, para nós, para a nossa profissão, é o melhor dos mundos. Né? Você ganha o valor da sua prestação de serviço. Exatamente. E garante o direito do trabalhador. Exatamente. Né? Isso aqui funciona muito. Também questões de aluguéis, né? O senhorio não quer devolver o dinheiro da caução do início do contrato, que ele deu 3 depósitos, por exemplo. E aí o inquilino devolve o imóvel, o senhorio não quer devolver esse dinheiro que foi dado em caução. Também já consegui, simplesmente com uma cartinha, né? Que a gente usa esse termo mesmo, carta. Aqui, correspondência, a gente fala carta. Então, com uma carta, eu já resolvi muitos casos assim, né? E sem precisar intentar uma ação judicial. Excelente. Quer dizer, é o exercício da advocacia na sua plenitude. É verdade. Né? Desmistificando que o advogado só existe se tiver processo judicial. E não, o nosso fazer também acontece fora processo, né? Na desjudicialização. Até, isso né? Aqui funciona muito, muito mesmo. Excelente. Sheila, assim, matando saudades, né? De poder conversar com você. Muito feliz aí por esse sucesso. A gente sempre, né, trocando aí ideias pelas mídias. E ter uma profissional de valor como você, compartilhando a sua experiência. É muito gratificante, eu lhe agradeço, não estamos encerrando, mas só uma prévia em nome do gestor da unidade, professor Rafael Carneiro, da nossa gerente acadêmica,
demanda da comunidade acadêmica, né, Estácio de Sá Queimados, do curso de Direito, porque como é necessário, e aproveitando a tecnologia, né, que usamos da pandemia, mas que nos facilita hoje. Eu estar interagindo com você, você na sua residência em Portugal, compartilhando a sua experiência profissional, né, na Europa. Como você falou, a possibilidade de parceria com advogados brasileiros em outros países da comunidade europeia é um fato, né? É uma realidade. Brasileiros no mundo inteiro, né? E também parcerias de advogados portugueses com advogados brasileiros. Eu faço muitas parcerias com advogados brasileiros, porque é necessário, né? Muitas vezes eu preciso recorrer ao colega no Brasil para desarquivar um processo, para mandar para Portugal, né? Então, e parcerias de outros tipos, né, de nacionalidade portuguesa. Então, a gente está aqui, está fazendo parceria com advogado no Brasil, com advogado na Itália, com advogado na Espanha. Realmente, Ana, não tem fronteiras. E o corpo discente, hoje em dia, assim, tem que atentar para isso, para uma carreira internacional, realmente. E eu fico muito grata, e eu que agradeço esse convite, e poder trazer a minha experiência para o seu alunado, para que eles tenham essa consciência de não ficar pensando só na carreira nacional. Por mais que ele esteja no Brasil, ele pode fazer parcerias com advogados portugueses, advogados espanhóis, italianos, até ele vir para cá, não é? Então, a gente tem que realmente abrir os olhos do corpo discente, porque é uma oportunidade maravilhosa, que vai enriquecer muito o currículo desse profissional do direito. Então, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com você como coordenadora da Estácio de Queimado, com os seus alunos, e o que eu puder contribuir, fiquem à vontade de mandar mensagens no Instagram para eu responder maiores dúvidas, e eu que agradeço efetivamente. Tá bom. E Tachelle, eu vou deixar o seu Instagram na bio do Instagram aqui do nosso campus e vou compartilhar o vídeo, a live para o seu Instagram, né? E sei do avançar da hora aí e na sua residência. E as perguntas, né? Boa noite, Thiago. As perguntas dos alunos eu estou te encaminhando por Zap e com o e-mail dele que você possa encaminhar a resposta. Terei um imenso prazer em respondê-los. E olha, quando eu for ao Brasil, quero ir também visitar a sua unidade e quem sabe a gente não faz uma palestra com esse tema. Terei muito gosto. Firmado o convite. Terei muito gosto. E é bom que a gente mata a saudade pessoalmente. Com certeza. Tá bem? Tá bom. Sheila, gratidão. Um grande sempre. beijo para os seus alunos. Estou à disposição. Tá bem? Tá bom. Obrigada pelo convite. Tchau. Tchau.